Fala, galera do sexto ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês, galerinha? Galera do sexto ano, nessa videoaula nós vamos falar sobre duas funções básicas, somente duas funções super básicas do espaço urbano. Nós já vimos as funções do espaço rural e agora nós vamos estudar as funções do espaço urbano, que é onde estão abrigadas, onde estão as cidades onde nós vivemos. Por exemplo, Rio de Janeiro, Mesquita, Belfor Roxo, Nilópolis, que são cidades perto de vocês, ok? As cidades, o espaço urbano, ele tem duas funções básicas, que são as duas maiores funções, galera. Sexto ano, são várias as funções que o espaço urbano vai abrigar. Nós vamos conversar somente sobre duas dessas funções. Uma função do espaço urbano é de guardar as metrópoles, as cidades, e outra função é a de guardar as indústrias, as fábricas, como a gente diz. Então, vamos lá, vamos relembrar. Para podermos iniciar esse assunto, nós temos que falar sobre o processo de industrialização do Brasil, que começou lá nos anos 60. A gente não vai entrar nesse tópico de quando começou a industrialização no Brasil, mas o Brasil, as cidades no Brasil, elas começam a crescer, elas começam a ganhar forma a partir dos anos 60, quando as indústrias começam a entrar no Brasil, começam a ser criadas no Brasil, quando começam a ser criadas fábricas no Brasil. Então, começa lá em Minas Gerais, durante o processo do ouro, tudo aquilo ali. A gente está passando muito rápido, isso aí é muito mais informação, tá bom, sexto ano? Então, ali em Minas Gerais já começa o crescimento de algumas cidades, como Belo Horizonte, entre outras mais. Enfim, as cidades que mais cresceram com esse processo do ouro foram em Minas Gerais. Depois veio o processo do café, veio o ciclo do café, que faz com que São Paulo e Rio de Janeiro cresçam, ou seja, a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro crescem através das indústrias do café, lá na época das grandes plantações de café, e em Minas Gerais por causa do ciclo do ouro. Então nós estamos falando de dois tipos de atividades que são feitas lá nos anos 50 e 60, que fazem com que cidades de 3 estados comecem a crescer. Tá vendo como é que é muito amplo, tem muito assunto para se falar sobre a função do espaço urbano, sexto ano? Então, nós vamos relembrar, nós vamos ficar aqui somente com duas básicas funções. A função de guardar as cidades, as metrópoles, a região metropolitana, as megalópolis, as cidades globais, tudo que tem a ver com cidades, ok? E a função de guardar as indústrias. Desde os anos 60, a gente não precisa gravar a data exata aqui para nós, não precisa, ok, sexto ano? Desde os anos 60, nós começamos a pensar, o Brasil começa a pensar que é necessário colocar indústrias aqui dentro para que as pessoas tenham emprego. Quando essas indústrias chegam no Brasil, começa o que nós chamamos de êxodo rural. O que é o êxodo rural? Vocês já viram lá no quinto ano, nós já falamos sobre isso agora no sexto ano. É quando começam as pessoas a saírem do campo, vindo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, de emprego, de moradia aqui na cidade. Ok, sexto ano? Isso é o êxodo rural. Quando as indústrias chegam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as pessoas começam a ter a noção de que vindo para cá, para o Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, elas vão conseguir emprego, então vão ter condições de vida boa. Então as pessoas saem do norte e do nordeste, basicamente, muito mais do nordeste, da região nordeste, e vêm aqui para a região sudeste, principalmente nesses 3 estados, tá bom, sexto ano? Tem outros estados para onde elas vão, mas principalmente elas vieram para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Beleza? O êxodo rural, as pessoas saíram da região norte e nordeste e vieram para a região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em busca de emprego. Isso foi considerado, foi chamado pela geografia de êxodo rural.
ok? Então, durante esse processo, quando as indústrias começam a chegar, quando as pessoas começam a vir, nós temos um processo de superlotação das cidades, galera. É quando as cidades começam a ficar muito cheias de gente e outros problemas vão acontecendo, tá bom? A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre esses problemas, quais são as soluções que a geografia apresenta para esses problemas, tá bom? Mas aqui, para nossa aula de hoje, só vamos esclarecer que nós vamos falar sobre essas duas funções do espaço. Que esse espaço geográfico chamado espaço rural, ele tem duas funções essenciais. A de guardar as indústrias, as fábricas, que é para as pessoas poderem trabalhar, e guardar as cidades, as metrópoles, né? Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nós temos aí várias cidades que nós podemos citar. Já citei algumas aqui: Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Elas todas estão guardadas dentro do espaço urbano. E as indústrias, que são as fábricas, como a gente conhece. Por exemplo, lá em Belford Roxo tem a Bayer. Aqui em Jacarepaguá, por exemplo, nós temos várias empresas. Aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos várias empresas, várias indústrias. Indústria de refrigerante, de sabão em pó, indústria de todo tipo de produtos, tá? Aí a gente não precisa enumerar. Vocês só precisam ter a ideia de que essas duas são as duas funções essenciais do espaço urbano, beleza, galera? Esse espaço, ele começa a ser urbanizado. O espaço geográfico que nós chamamos de espaço urbano, ele começa a ser urbanizado a partir dos anos 60 com o processo de industrialização. Repetindo, o processo de industrialização, ele acontece quando as indústrias, as fábricas, começam a chegar no Brasil. Isso foi lá nos anos 60, ok? Para início de conversa, tá bom já, o vídeo já está ficando longo. Eu vou repetir muitas vezes isso aí, mas é para que vocês entendam, para que isso fique muito bem guardado no sangue da gente, na cabeça da gente, de que as funções principais do espaço urbano são de guardar as cidades e as indústrias, que são as duas coisas principais da onde nós vamos tirar aí uma ideia do que é o espaço urbano, ok? E vou ficar repetindo que o espaço urbano começa a ficar maior, começa a ficar muito mais amplo depois do processo de industrialização, que é quando as fábricas entram no Brasil, lá a partir dos anos 60, e as pessoas mudam do campo para as cidades, principalmente vindas do Nordeste aqui para a região Sudeste, que é quando a gente começa a ficar com muita gente aqui. Você pode ver que aí na sua cidade, Mesquita, galera, e aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, muita gente, tem muito engarrafamento, tem enchente, tem violência, tem favelização, ok? Tudo isso nós vamos começar a falar a partir de agora, sexto ano. Um grande abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Comentem aqui no link. Entre lá no Google Classroom para falar sobre isso, que vai ter exercício sobre isso lá, ok? Um grande beijão para vocês, galera!